dentro desse tema de hoje, né, que as colegas já falaram coisas maravilhosas, me simplificou o trabalho aqui de falar sobre muita coisa, né? Eu estou muito contente de estar aqui realmente, né? E eu vou falar de uma coisinha pequena aqui, né, com um tema quase igual o de Allen, né? Nós precisamos de High Volume Evacuation, né? O tal do HVE, que não é o que muitos imaginam, né? Esse é o subtítulo que eu arrumei para esse dia, né, de palestra que a gente vai falar de aerossol. Na verdade, é um título bem provocativo que eu acredito que vai mexer com muitos de vocês, né? Bem, eu tive uma carreira acadêmica de 15 anos na Universidade Metodista, né, onde eu lecionei basicamente prótese, oclusão, estive alguns anos também na Clínica Integrada. Então, toda a minha solidariedade aos colegas aí que estão em faculdade, né, eu sei que não é uma vida fácil, né? Então, também lecionei fotografia odontológica, né, e talvez por isso essa minha familiaridade com câmera, né? Muita coisa que me ajudou nesse documentário, né, o último item aí da série, né? Eu fiz uma série sobre spray odontológico, né, questionando se seria possível eliminar. Possivelmente é por causa dele que eu estou aqui, né? Então, eu tenho uma playlist, né, quem quiser passar o celular aí em cima do QR Code depois, né, o vídeo vai estar gravado, vocês podem ter acesso a essa playlist, né? São basicamente 7 vídeos abordando o tema, e um 8º falando sobre técnicas fotográficas e técnica de iluminação para conseguir registrar da melhor forma possível, né? Não como na faculdade de Torro, né, que a Soraya falou desse estudo no Japão, que foi utilizada uma cortina de laser, uma câmera de alta resolução, uma câmera Phantom, né, um equipamento extremamente caro, né, mas com equipamento fotográfico razoável você consegue fazer o registro de aerossóis, gotículas e muitos dos aerossóis, né, dependendo da faixa de tamanho que ele se encontra. Também fiz recentemente 2 vídeos complementares comparando cânulas de aspiração e a última atualização que fiz no meu equipamento aqui, né, que eu estou utilizando até agora. Bem, queria iniciar dizendo que eu não, assim, não há nenhum conflito de interesse, né, em nada que eu vou mostrar aqui, eu não tenho ligação com nenhuma empresa, eu não estou aqui vendendo nenhum produto ultra sofisticado, de última tecnologia, não, eu vou estar simplesmente aqui falando sobre algo que já existe lá fora, né, e que nesse manual de melhores práticas, né, da USAP, que é tão falado aqui no meio da biossegurança, né, que eu desconhecia até o evento do Covid, eu vou confessar, né, e quando apareceu o Covid eu vi a importância, né, da USAP, e ela tem um manual, né, de práticas no Covid que tem essa pirâmide, né, bendita pirâmide aqui, né, que alguém traduziu, não sei quem traduziu para o português, né, quem não conhece essa pirâmide, né, de níveis de prioridades dentro do seu consultório, por favor, quem não conhece, estudem essa pirâmide, né, tem o código QR ali, para vocês depois acessarem o estudo, mas eu vou falar de um item importante que faz parte do amarelo aqui, né, é o meio dessa pirâmide, que são os controles de engenharia, né, que fala para isolar as pessoas do risco, né? Então, aqui fala do High Volume Evacuation junto com isolamento absoluto, fala em outras sessões também, de novo, High Volume Evacuation, né? Opa, já pulei o slide aqui. Mas não é só a OSAP, né? A OSHA, a CDC, a ADA, a ADRA, né, que é das higienistas dentárias, né? Todos esses órgãos falam em High Volume Evacuation, né? E para o dentista americano, europeu, canadense, asiático em geral, não é nada estranho, né? High volume evacuation para eles é um negócio que tem já há muito tempo, né? Então vamos lá. Muita gente deve estar batendo a mão do peito, né? Igual The Rock aí, né? Pô, eu tenho bomba de vácuo, né? A bomba a vácuo, né? Que é como o pessoal chama, que é um termo errado, né? O termo correto é bomba de vácuo, né? De vácuo. Tem gente que acha que está tranquilo, né? Se tem bomba de vácuo, eu tenho esse tal high volume evacuation, né? Estou de boas. Mas eu vou jogar uma provocação aqui, né? Se você estivesse no show do milhão, na última pergunta, né? Aquela pergunta que você não tem mais cartas, não tem universitários, não pode pular, né? Se fosse feita essa pergunta, o que é high volume evacuation, né? Qual desses 4 itens vocês escolheriam aí?
Eu tenho certeza, né, que a maioria iria responder o item 1. Né? Eu iria dar uma chance para vocês, né, perguntar se vocês estavam certos disso, mas talvez vocês mudassem para algum outro item que não é a resposta certa e vocês perderiam R$ 1 milhão. Né? Porque, infelizmente, é algo sem similar no Brasil. Né? A gente não tem similar High Volume Evacuation, pelo menos não de indústrias nacionais e não de série. Né? Somente como opcional, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Né? E eu tenho certeza, né, que tem gente que está indignado, deve estar falando assim, como assim? Né? A gente tem sucção de alta potência, né? Sucção de potência é o quê, então? Né? Pois é, aí eu tenho que falar de forma bem humilde, né? Assim, devolver a pergunta com uma outra pergunta, né? E se eu te disser que a sucção de alta potência que a gente tem no Brasil, né, a que a gente se refere aqui, corresponde a low volume evacuation lá fora, né? Então, é uma evacuation menor, né, do que o high volume, né? Muita gente deve estar falando, pô, esse cara está doido, né? Não é possível, ele pirou, né? Se vocês tiverem mais um tempinho, me aguentar aqui, né? Eu vou explicar para vocês direitinho. Não é domingo de manhã, mas eu vou te mostrar a salvação disso. Eu vou começar com uma comparação, né, de um... Na verdade, eu tinha várias separadas aqui, mas devido ao tempo escasso para falar, eu separei só um termo em inglês, né, para vocês me disserem, para vocês me dizerem, desculpe, para vocês me dizerem em português o que seria a palavra correspondente, né, qual a tradução de DIY, né, do it yourself, né? Respondem aí, enche o blog aí do pessoal aqui da live, né? Responda aí para mim, qual seria a tradução disso, sem ser a tradução ao pé da letra, né? Que seria faça você mesmo. Eu tenho certeza que na cabeça de muitos, né, na cabeça do brasileiro, quando fala em faça você mesmo, vem na cabeça a palavra gambiarra, né? Fazer um MacGyver, fazer uma gambis, né? Quer dizer, é algo meio de qualquer jeito, né, para quebrar o galho, mas o termo do it yourself lá fora não corresponde a isso, né? Corresponde a você fazer por você mesmo, de uma forma bem elaborada, algo que pode ser até melhor do que o original que já existe, ou inventar algo que é um protótipo, né, para algo que pode ser comercializado depois. Então vamos lá. Eu não sei se todo mundo sabe, mas as cadeiras brasileiras e de outros países da América Latina possuem um negócio chamado sucção do equipo. Eu não sei se vocês sabem como essa sucção do equipo ela é gerada, mas eu vou dar de maneira bem resumida aqui. É assim, você tem o ar do compressor que é convertido em vácuo, né, através de uma válvula chamada Venturi, um dispositivo que tem mais de 200 anos, né, de existência. Era utilizado em carburador de carro antigamente, né, esse mecanismo. E sem energia elétrica, sem gastar água nem nada, você gera vácuo. Né? Um vácuo fraquinho, suficiente para sugar saliva. Quando você simplesmente elimina essa válvula Venturi dos equipos e você instala uma bomba de vácuo, no Brasil a gente chama essa alteração, a gente diz, né, que essa alteração você colocou uma sucção de alta potência, né, que eu estou colocando o acrônimo aqui, SAP. Então, o equipo continua o mesmo, as mangueiras fininhas, né, que a gente está acostumado, os bicos de sugador, o sugador ali colocou uma bomba de vácuo, você tem sucção de alta potência. Mas isso seria High Volume Evacuation? Não é, né? Isso lá fora é Low Volume Evacuation, conforme eu falei, e a explicação é a seguinte, né? Aqui eu tenho à esquerda um equipamento brasileiro e à direita eu tenho um equipamento japonês que é importado aqui para o Brasil. Alguém sabe me dizer, na unidade auxiliar, qual a diferença, né, dessas mangueiras que você tem na unidade auxiliar? Né? Eu não sei se vocês já observaram isso, mas se vocês olharem com atenção, no equipo nacional, isso não é uma marca, né? São todas as marcas. Você tem mangueiras finas somente, né? Um fabricante ou outro coloca um bico mais grosso, né? Mas, em geral, são mangueiras finas que você tem o Venturi ali que causa sucção e você pode substituir por uma bomba de vácuo. Mas lá fora, né, em todos os países
como é que eu vou dizer? Eu não quero usar uma palavra pejorativa, mas vamos lá, Estados Unidos, Canadá, Europa, países da Ásia, todos os equipamentos lá fora possuem vamos dizer assim, um sugador normal, que a gente está acostumado, uma mangueira fininha, e um outro sugador com uma mangueira grossa, né, que a gente aqui nem sabe para que serve aquilo. Né, uma mangueira grossa com um negócio ali na ponta para encaixar um canudo que a gente nem fazia ideia, né, para que servia aquilo. Para cirurgia não é, porque cirurgião que eu conheço, eles não usam nenhuma cânula com aquele diâmetro, né, pelo menos os cirurgiões dentistas, né, os bucomaxilo que eu conheço. E lá fora é proibido o uso de Venturi, né? Você não pode usar sucção do equipo, não existe lá fora, você é obrigado a colocar bomba de vácuo. Né? Então, assim, o que difere a capacidade de aspiração de um equipamento não como que eu vou dizer, o fato de ter bomba ou não ter, porque eles têm que ter bomba de vácuo, sempre. Né? O que vai diferenciar o que é low volume evacuation do que é high volume evacuation é justamente o diâmetro dessas mangueiras e o diâmetro daquilo que vai ser colocado na ponta. Eu sei que tem gente que deve estar chocada, né, ouvindo isso que eu estou falando, né, mas quando você vê artigos, né, de gente assim, peso pesado, né, o pessoal da biossegurança já falou aqui no congresso várias vezes do Molinari, né, é uma celebridade, né, ele tem um artigo aqui de 2004, né, que eu já mostrei na minha série de apresentações, né, ele fala num dos artigos que sugadores de saliva em uma baixa, em uma linha de alto vácuo máximo, mais baixa vazão de ar, não podem ser classificadas como HVE, né, que é o caso dos nossos sugadores de saliva, mesmo que eu coloque uma bomba de vácuo num equipamento nacional com uma mangueira fininha, não é HVE. Né, isso está lá nesse artigo dele. Né, e o HVE ele chega até ter um deslocamento de ar de 2.832 litros por minuto, né, muita coisa mesmo. Aqui é um vídeo que eu produzi, né, não tem efeito especial nenhum, né, não tem, a edição aqui é só corte, né, e não tem maracutaia também, né, aqui a bomba de vácuo está ligada, eu coloquei um sugador ali, acionei a alta rotação, acionei um ultrassom e coloquei ali, né, para ver qual é o efeito. Parece até que está desligado, né? Eu estou enganando todos vocês. Não estou, não. É verdade, esse vídeo não é montagem, não é efeito de Hollywood. Quando você usa o High Volume Evacuation, né, que uma das partes eu estou mostrando aqui, que é a cânula, né, uma cânula especial de aspiração, vejam só a nuvem de spray. Né? A nuvem de spray ela tem aerossóis e tem gotículas. Olha como essa nuvem reduz. Né? E é por isso que esses artigos, né, que falam que o High Volume Evacuation elimina de 90% a 95% dessas partículas, é verdade. Né? A gente consegue constatar isso, né, com alguns recursos de vídeo, filmagem, que eu já utilizei e mostrei nos meus vídeos. Bem, eu não quero criar nenhum barraco aqui, né, mas eu queria só provar para vocês que sucção de alta potência não é HVE, né, e que só colocar bomba de vácuo não vai resolver o problema. Uma coisa que eu quero levantar também, né, eu gostaria que depois, né, estudiosos, né, da terminologia odontológica, depois me confirmassem isso, mas eu tenho uma séria desconfiança de que sucção de alta potência pode ser considerado um falso cognato, né, na odontologia, né, porque ele é um termo que a gente se engana achando que é high volume evacuation, mas não é. Né? Assim, eu não estou falando que a indústria, né, que cunhou esse termo, ou quem cunhou do meio acadêmico tenha tido má fé. Não é isso. É porque o mercado nacional nunca se preocupou com isso, né? E quando lançaram um produto, vamos dar um nome, né, com algo parecido, acabou ficando esse, mas definitivamente, no meu ponto de vista, não é um termo adequado, né, para se referir a high volume evacuation. Então, quando eu estou usando esse termo em inglês, deve ter gente que está falando, pô, mas que cara metido, né? O cara quer ser, né? Quer aparecer, é fã de americano. Não é isso, não, né? Eu uso esse termo em inglês porque o correspondente parecido em português não significa a mesma coisa, né? Esse é o motivo. Se fosse para eu fazer um quadro, né, da importância disso que eu estou falando, seria esse, né? Pior do que não ter a produção adequada é achar que tem, porque você vai baixar um pouco a guarda e pode cair do cavalo. Né? Então, espero que eu tenha convencido vocês, né, nesse aspecto de que só ter bomba de vácuo não significa que você tem high volume evacuation.
E aí vem sempre essa pergunta, né? Pô, então se sucção de alta potência não é high volume evacuation, o que que é high volume evacuation? Eu vou deixar aqui também esse artigo, né, de uma revista de higienistas dentárias, né, que eu também descobri nessa pandemia e fiquei impressionado com o grau de conhecimento dessas profissionais, né, que eu posso arriscar dizer que esse conhecimento de biossegurança supera o conhecimento dos dentistas. Eu arriscaria dizer isso porque de tudo que eu já vi, assisti, já li, elas têm um conhecimento extremo. E na definição dessa revista, né, de higienistas, eu achei uma definição bem interessante, que eu não vou ler aqui, mas resumidamente fala que a diferença entre low volume evacuation e high volume evacuation está na quantidade de ar que essas linhas deslocam, né, e não necessariamente na pressão de ar, né, e que o diâmetro tanto da mangueira quanto dos dispositivos colocados na ponta é que vão fazer essa diferença, né? Porque a bomba é a mesma, a bomba que vai puxar o vácuo é a mesma. Agora, colocando tudo de uma forma visual, de tal maneira que vocês consigam lembrar um resumo assim do que vocês precisam para aspirar ar e spray, né? Então, vocês precisam de high volume evacuation. Só que para ter high volume evacuation, vocês precisam ter uma bomba de vácuo com alta vazão de ar, né? Vocês precisam ter encanamentos adequados para essa bomba, porque se esse encanamento tiver alguns estreitamentos, você vai ter perda dessa vazão de ar. Vocês precisam de um equipamento com linha de high volume evacuation, né, com a mangueira e terminal para essa cânula adequados. E, finalmente, vocês precisam da cânula, né? A gente não tem nenhuma cânula de aspiração, né, de spray aqui disponível no Brasil, né? E existem cânulas de encaixe 16 milímetros, que é um padrão mais europeu e mais recente, né? E tem as cânulas de 11 milímetros, que me parece que é o padrão americano, canadense, mas me parece que ultimamente, com a Sirona Dentsply, né, entrando tendo unido, né, forças, me parece que esse padrão está mudando, né, começando a mudar nos Estados Unidos, porque cânulas de 16 milímetros são comprovadamente mais eficazes na remoção do spray do que cânulas de 11, né, que já é um avanço, né, perto do que a gente não tem no Brasil, né. Então, vamos nos aprofundar um pouquinho, né. Eu quero começar perguntando se vocês já ouviram falar que existe uma diferença entre os termos aspirar e sugar, né? Em princípio parece a mesma coisa, mas nessa minha pesquisa eu comecei a notar que existe uma diferença fundamental entre esses dois termos, né? Embora, quando a gente consulte o dicionário, a gente vê que o termo aspirar possa ser usado para líquidos também, mas é um termo muito mais utilizado para ar e gases, né? Então, um ar com aerossol é conveniente a gente falar que a gente vai efetuar aspiração, né? Quando se fala em sugar, consultando o dicionário, a gente vê que é um termo mais relacionado a líquidos, né? E muito mais raramente é utilizado para ar e gases. E é por esse motivo que a gente fala em aspirador de pó, a gente não fala em sugador de pó, e é por esse motivo que a gente fala que o mosquito da dengue suga o seu sangue, né? Ele não aspira o seu sangue. Vamos para o item 1. Quantos minutos eu tenho? Estou correndo aqui. Se eu estiver falando muito rápido, me avisem aí. É para ver se dá tempo de eu falar tudo. Vamos falar do coração da sucção, da aspiração, né? Que são as bombas de vácuo, né? Vou tirar o Venturi da parada, né? Quais especificações que você, dentista, precisa saber na hora de comprar uma bomba de vácuo? Ou para saber se sua bomba que tem no consultório se é adequada ou não? Você faz alguma ideia? O que você precisa ver ali naquele manualzinho que vem com a bomba? Vamos ver, responda aí no chat aí. Vamos ver se vocês têm alguma resposta legal, né? Então é o seguinte: se vocês precisam de algo para sugar com força, né, um volume grande ou um líquido muito viscoso, vocês precisariam de uma especificação chamada vazão de água. Só que essa é uma especificação assim difícil de ser medida e também não seria muito precisa, porque se a água tem contaminantes, muda a viscosidade, se você vai aspirar, sei lá, leite, saliva, sangue, né, a viscosidade desses líquidos é diferente, né, e você vai ter uma vazão diferente. Então, os fabricantes não colocam essa especificação, né? Antigamente, alguns fabricantes colocavam, mas passou a não ser mais disponível essa especificação. Mas existe uma forma indireta de você saber.
Você pode avaliar vazão de ar dessa bomba, e isso todas as bombas de vácuo precisam fornecer, né, essa vazão de ar em litros por minuto, e o vácuo máximo, né, a pressão, né, que o sistema gera quando você fecha, né, uma mangueira, né, quando você fecha o bico, você gera uma pressão aqui dentro, né, isso daqui é o vácuo máximo medido em milímetros de mercúrio, ou bar, milibar, hectopascal, tem várias medidas aí, né, para você efetuar. Então, para sugar sangue, você precisa saber esse parâmetro. Quando você pensa em aspirar ar, spray, aerossol, você precisa avaliar vazão de ar, né? Então, você precisa ver qual a vazão de ar dessa sua bomba de vácuo. E aí, você sabe qual é a vazão de ar da sua bomba de vácuo? Né? Alguém faz ideia? Mas só isso não basta, né? Eu vou colocar aqui um gráfico de uma forma bem resumida, né? Eu tenho isso nos meus vídeos, eu tenho uma tabela, né? Uma planilha de Excel onde eu coloco os vários valores de vários fabricantes, vários modelos, né? Quem quiser depois pode me pedir, eu passo sem nenhum problema. Eu coloquei aqui num gráfico, né? Alguns modelos de algumas coisas fundamentais. Então, um Venturi aqui, né? Aquela sucção do equipo, uma bomba de vácuo portátil utilizada em cirurgia, né? Principalmente para quem faz cirurgia em outros consultórios, né? Bomba de vácuo para um consultório, uma bomba de vácuo para 5 consultórios e uma bomba de vácuo do tipo centrífuga, né? Que é utilizado lá fora porque é uma bomba que não utiliza água, né? Então, nesse momento de crise energética, é um negócio para a gente pensar aqui, depois eu posso até falar um pouco mais a respeito, mas quando a gente... Então, eu estou colocando aqui em laranja a vazão de ar e em azul o vácuo máximo, né? Um Venturi, sem o sugador na ponta, tem uma vazão de ar de 21 e a pressão, né, o vácuo máximo de 188 milímetros de mercúrio. Uma bomba de vácuo portátil tem uma vazão de ar ainda menor, né? Só 15 litros por minuto, mas a gente não está pensando em aspirar spray, né, com esse tipo de bomba. A gente quer sugar sangue, basicamente. Olha só o vácuo máximo como já eleva, né, em relação ao Venturi. 559. Vamos aqui para uma bomba de vácuo para um consultório. Né? Vazão de ar 150, melhorou. Né? Olha ali o vácuo máximo, 330, inclusive inferior ao vácuo máximo de uma bomba de vácuo portátil. Né? Uma bomba de vácuo, né, da mesma marca, que atenda 5 consultórios, tem uma vazão de ar de 460, aumentou bem, e uma pressão, né, o vácuo máximo de 640. Então, se você tem uma bomba de vácuo para atender 5 consultórios, né, só que você instala numa só, para uma sala só, é uma coisa. Agora, se você tem essa bomba de vácuo que atenda realmente 5 consultórios simultaneamente, trabalhando ao mesmo tempo, esses valores são reduzidos, né? Isso você tem que pensar. E aqui a bomba de vácuo centrífuga, né, do tipo centrífugo, porque essas bombas de vácuo que eu falei aqui, essas duas anteriores, é por um princípio de anel líquido, que usa água, né, um outro sistema de criação de vácuo. Olhem só a vazão de ar, como é diferente, né, é extremamente alta a vazão de ar. Em compensação, o vácuo máximo é muito baixo, né, inclusive mais baixo do que o meu Venturi aqui. Né? E tem até um motivo para isso, né? Se você tivesse um equipamento com ambos valores muito altos, seria até perigoso manusear um instrumento desse dentro da boca do paciente, né? Então, esse equilíbrio, né, entre o vácuo máximo e a vazão de ar é muito importante. Esses são só alguns exemplos, tá? A gente tem vários outros modelos com valores bem diferentes. Então, vamos lá. Desses valores, né, que vocês talvez estão chutando aí, qual que vocês têm na sua bomba de vácuo, seriam suficientes para a aspiração, né, dos sprays, que tem as gotículas e os aerossóis? Esse fabricante alemão, né, um dos principais, ou talvez o principal, né, do mundo, né, ele coloca esse valor de 300 litros por minuto, né, de vazão na ponta da sua cânula, né, como um valor, assim, sagrado, praticamente. É um valor muito importante a se obter para conseguir aspirar aerossóis, e recentemente eles lançaram até um instrumento para fazer a mensuração dessa vazão de ar no seu equipamento, para ver se você está atendendo essas necessidades, né, de aspiração de spray. Perguntando, né, para o consultor técnico dessa empresa aqui no Brasil, eu perguntei para ele, pô, me dá uma referência, né, bibliográfica sobre esse valor, eu quero saber, né?
Ele disse que está lá na norma ISO 74942 de 2015, né? E no item D, né? Só que essa norma técnica custa 118 francos suíços, né? Eu não quis gastar isso por enquanto, mas se alguém tem essa norma, né, e quiser compartilhar, né, o conteúdo, né, não precisa me passar ele inteiro, mas só para confirmar se tem essa especificação lá, né, como que ela está disposta. Porque eu tenho um outro interesse nisso, por um motivo interessante, porque numa palestra que eu acompanhei aqui na SETBio semana passada, se eu não me engano, foi falado sobre normas, né, normas técnicas no Brasil. E a norma técnica, a BNT, que tinha a respeito desse assunto, ela está cancelada, né? Ela tinha só 2 páginas que não explicava nada, desculpem, né? Assim, explicava muito pouco, mas ela caiu, né? Foi cancelada e a partir de 2017, das informações que eu tenho, no Brasil passou a ser adotada exatamente essa mesma norma, né? A norma ISO 74942 de 2015. Né? Então, se na norma que a gente deve seguir no Brasil, né, que é essa daqui, constar que tem que haver alterações no sistema de sucção, eu diria que as indústrias vão ter que pular miudinho aí, né, para seguir. O que já vem sendo seguido lá fora há bastante tempo, né? Então vamos lá. Se 300 litros por minuto é o santo graal, né, que a gente deve alcançar nas nossas pontas de aspiração, tem algo que a gente tem que considerar. Né? Então, caso alguém aí sabe, né, do valor, né, da vazão de ar de sua bomba de vácuo, tem um fator que preocupa, porque a bomba de vácuo tem aquele valor de vazão de ar, mas a vazão na ponta do instrumento é diferente. Né? A vazão que você tem nominal da bomba, ela é perdida ao longo do trajeto do encanamento, da mangueira interna do equipo, da própria mangueira de sucção, do bico, do sugador, né? Tem redução de diâmetro, aumento de comprimento, tem curva, tem T, tem uma série de coisas que causam, que na engenharia chamam de turbulência, de perda de carga, que reduz esse valor na entrada da bomba. Então, esse valor de vazão na extremidade é muito menor, né? Eu coloquei aqui um valor de 70, mas não é isso, né? É um valor chutado, mas sempre muito menor do que é na entrada da bomba. E tudo isso calculado através de fórmulas que o pessoal da engenharia sabe muito bem. Então, agora eu vou para a ponta, né, da sucção e da aspiração, e eu vou pedir para vocês fazerem um exercício para vocês entenderem exatamente o que é aspiração. Eu não vou transformar isso numa aula de yoga, essas imagens são mais ilustrativas para eu lembrar de que exercício vocês precisam fazer. Tá? Então, o que vocês precisam fazer? Quem tem problema de saúde, pulmão, coração, hipertensão, não faça esse exercício. Mas façam o seguinte, inclinem a cabeça para trás, coloquem a língua para fora, esvaziem os pulmões e encham depois, o mais rápido que conseguirem, encher o pulmão por completo. Né? E me digam em quantos segundos você consegue fazer isso. Vamos lá, não tem câmera ligada em vocês, eu posso até fazer aqui para pagar o mico, sei lá. Né? E puxa o ar. Quantos segundos vocês levaram para encher os pulmões por completo? Respondam aí no... Enche o pessoal aí do TI aí de pergunta, de resposta aí, né? Tenho certeza que o pessoal respondeu algo em torno de meio segundo, 1 segundo, né? Então, se vocês pensarem que os pulmões, né, a capacidade pulmonar é cerca de 5 a 6 litros, né, mas você nunca consegue esvaziar ele por completo, né? Mesmo forçando, sobra um pouquinho de ar ali, vou chutar 1 litro, né? Então, quando vocês fizerem essa puxada de ar, vocês puxaram aproximadamente 5 litros de ar em 1 segundo. Se eu perguntasse para vocês qual é a vazão de ar que vocês obtiveram durante 1 minuto, se vocês conseguissem dar essa puxada durante 1 minuto contínuo, né? É uma conta simples. Vocês pegam esses 5 litros de ar e multipliquem por 60 segundos. Vocês vão ter qual valor? 300 litros por minuto. Né? É um valor, assim, coincidentemente, muito parecido com aquele que aquela empresa determinou como ótimo, né, para aspiração de sprays. Não sei se é coincidência, né, mas acaba sendo como uma técnica de memorização desse valor de 300 litros por minuto. E esse outro exercício aqui à direita é justamente para fazer o contrário. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar os dedos aqui
na narina, na parte superior aqui, tá? Não coloquem bem na borda aqui da narina, vocês vão fechar quase que por completo aqui em cima, deixem passar um pouquinho ar. E agora vocês vão fazer a mesma coisa, esvaziem os pulmões, e aí tentem puxar o ar, né, com a boca fechada, puxar o ar por essas duas narinas quase fechadas. Contem quanto tempo vocês conseguem fazer esse preenchimento dos pulmões com ar. Eu sei que tem gente aí que ainda, né, tá aí, e ainda vai demorar ainda para encher esse pulmão, né? O que eu queria provar para vocês, né, com esse exercício simples, é que é assim, o pulmão é o mesmo, as vias aéreas são as mesmas, você só alterou um ponto o diâmetro dessa passagem de ar e você já causou uma diferença muito grande na vazão de ar, com o mesmo pulmão, fazendo a mesma força, né? Então, o diâmetro tem uma influência muito grande. E eu perguntaria para vocês, né, por isso que eu pedi para vocês fecharem aqui em cima, se vocês colocassem um funilzinho aqui dentro da narina, um negócio bem bizarro, né? Colocassem um funil aqui, vocês acham que iria melhorar o rendimento dessa aspiração pelo nariz? O que vocês acham aí? Vão respondendo aí. Se vocês responderam que não, está certo, né? E eu fiz esse exercício de propósito para provar para vocês que aquelas bizarrices que apareceram no começo da pandemia não funcionam, né? Não tem fundamento nenhum, e principalmente nos equipamentos brasileiros que tem mangueira fina ou que nem bomba de vácuo tem, né? Tem só ventúria, a sucção do equipo, né? Não faz o mínimo sentido. Então, vocês têm esses instrumentos à esquerda, né, o sugador, as cânulas de cirurgia, e tem esses instrumentos que a gente desconhece aqui no Brasil, né? Cânulas de aspiração de spray, esse é o padrão 11 milímetros, aqui está tudo mais ou menos em escala, tá? E aqui as cânulas de 16 milímetros, né? É um padrão mais recente. Então, eu vou mostrar nessa animação aqui qual a evolução, né, do paciente com relação à cuspideira, né? Então, no começo, todo mundo precisava cuspir, né? Precisava parar o procedimento para cuspir na cuspideira. Aí a coisa foi evoluindo, apareceram sugadores de saliva, dava para funcionar com Venturi, beleza. Mas aí você precisava de alguns sugadores com mais força para puxar sangue durante a cirurgia, você precisava de bomba de vácuo e sugador cirúrgico. E aí apareceram os aspiradores, né? O High Volume Evacuation de 11 milímetros, né? Padrão que reina ainda nos Estados Unidos, mas na Europa já vem sendo substituído já há algum tempo pelo padrão de 16 milímetros. Né? E eu não sei em qual ponto da escala vocês estão aí, né? Sem querer fazer bullying com ninguém, né? Mas assim, é uma situação que a gente precisa mudar, porque o mundo inteiro já vem utilizando isso. A gente aqui que está atrasado, né? Por questões assim, a gente sabe, o Brasil é um país muito desigual, tem muitas diferenças, tem lugar que nem um tratamento odontológico decente tem, mas a gente precisa começar a mudar isso na consciência dos alunos, né? De quem está disposto a mudar, ver se a gente consegue convencer as empresas a essa mudança de paradigma. O meio da sucção, então, falando aqui dos equipos, né? A gente tem equipos importados que chegam no Brasil, você fala, está resolvido o problema, eu compro um equipe importado, estou de boa. Mas não é bem assim, né? Quando uma empresa americana, japonesa, italiana, alemã vem para o Brasil, eles vão trazer equipamentos, eles sabem que a gente não tem essa cultura de aspiração de sprays. Então, eles modificam, né? Eles tropicalizam o equipamento para a gente, porque não adianta eles colocarem um bico, uma válvula, para encaixar um negócio que não tem no mercado brasileiro e o dentista nem sabe como utilizar. Né? Então, eles trocam o bico ali, né, a válvula, por um bico para colocar sugador normal. Né? E aí perdeu toda a função do High Volume Evacuation. Né? Não adianta. Né? Se vocês forem comprar um equipamento importado que tem a linha de High Volume Evacuation, vocês precisam pedir para o fabricante colocar essas pontas europeias, né? Ou americanas, para encaixar uma cânula de aspiração. Então, vamos para as considerações finais. Eu que já venho trabalhando com High Volume Evacuation, posso dizer que esse negócio de ficar com óculos cheio de respingo é coisa do passado, né? Dá para entender por que lá fora o pessoal fala tanto em abrasion, né? Que é abrasão a ar.
é um negócio utilizado em dentística, né, para melhorar o potencial de adesão. Quem já usou, já experimentou usar isso aqui no Brasil, sem o High Volume Evacuation, eu falo, meu, isso aí é impossível, né? A sujeira que faz no consultório é inviável. Né? Antes de conhecer o High Volume Evacuation, até profilaxia, né, com jato de bicarbonato, eu achava, assim, era uma sujeira ilimpável, né, no consultório. Tendo High Volume Evacuation, mudou a história, né? Esse negócio de respingo acabou. Então, vamos lá. Nossa, olha o tempo que eu estou aqui. Então, vamos lá. Se vocês não tiverem nenhum dispositivo de aspiração, isso é o que vocês têm de nuvem de spray, né? Alta rotação. Aqui também, a única coisa é a iluminação que eu mudei aqui. Não tem nenhum efeito de Hollywood, não. Eu fiz algumas edições de vídeo só para melhorar contraste, sombra, para visualizar melhor sprays aerossol. Vejam que é diferente o comportamento dessa nuvem, né, de acordo com a situação. Olha a seringa tríplice, né, que absurdo que é. Quanto ela joga longe, né, a energia cinética das partículas é muito grande, maior até que da alta rotação. Então, vamos lá. Eu vou passar aqui. Aqui é o que vocês obtêm agora com High Volume Evacuation, junto com Low Volume Evacuation. Você sempre tem que usar os dois ao mesmo tempo, né? Não tem como usar só um deles, né? Então, vamos lá. Sugadorzinho com Low Volume Evacuation. O High Volume sendo colocado em posição. Esse manequim eu vedei a parte interna, né, para simular a boca do paciente. Olha ali. Juro para vocês que a alta rotação está funcionando, né? Não é fake, não. Está ali. Está ali funcionando com zoom, melhorando a área de sombra e contraste. Mesmo assim, eu não vejo quase nada. Ultrassom. Também não vejo quase nada escapando da boca. Mesmo dando zoom. E agora, na sequência, eu vou mostrar algo que a gente não deve fazer, né, mas para efeito demonstrativo. Eu vou acionar o ultrassom dentro da boca e vou aproximar o High Volume Evacuation aos poucos. Olha só que interessante, a gente vê a nuvem de spray sendo puxada pelo dispositivo. Olha que bacana, né? Realmente é muito legal. A gente não enxerga isso na clínica, né? Isso que eu queria frisar. Tudo isso a gente só consegue enxergar com iluminação adequada, né? Especial. Olha só, com a seringa tríplice. A seringa tríplice, ela tem um jato mais forte, né? Olha como ainda escapa alguma coisa, mas aí melhora o posicionamento da minha cânula, eu consigo fazer quase desaparecer. Ok? Vamos lá, que eu já estourei meu tempo aqui. Então, eu só queria falar que a gente precisa acabar com o Venturi, né? A sucção do equipo. É algo extremamente arcaico, né? E que tem um problema de biossegurança grave, né, que a maioria das pessoas não se dá conta. Né? O Venturi, ele precisa de um negócio chamado caixa coletora de esgoto, porque ele não pode jogar esse ar com água direto na rede de esgoto, que acaba dando refluxo nas pias do consultório, em ralo, no banheiro do dentista, do paciente. Né? Então, precisa ter uma caixa coletora de esgoto. Só que essa caixa coletora de esgoto tem um respiro, e esse respiro, eu vou falar para vocês o que ele faz. Então, vocês têm aqui a caixa coletora de esgoto, que recebe aqui na mangueira grossa branca o conteúdo da cuspideira. Numa outra mangueira que aqui está fechada, receberia um sugador, mas no caso, como estava ligado à bomba de vácuo, está fechada. Nessa mangueira aqui que eu estou mostrando em zoom, é a mangueira do sugador com Venturi. Então, essa mangueira, vocês estão vendo ela suja por dentro, é o biofilme, né, que é esgoto, afinal de contas. Então, você ligou o Venturi, vai para a caixa de esgoto. Por que você precisa da caixa de esgoto? Né? A caixa coletora de esgoto. Ela vai dividir o conteúdo gasoso do líquido e sólido. O que é líquido e sólido vai para o esgoto, o que é ar vai para onde? Vai para o respiro, né? Que é esse buraquinho, né, que essa caixa coletora de esgoto tem. Colocando um saquinho chup-chup, dá para vocês terem noção do ar que sai, né, dessa caixa coletora de esgoto. Né? Sai ar mesmo. Né? Tem algumas marcas que esse furinho está por baixo, então você não enxerga. Né? Mas sempre tem que ter esse furinho, que é o respiro da caixa coletora de esgoto. Então, vamos lá. Já nos finalmente, né, eu estou plantando essa sementinha do High Volume Evacuation, né, aqui. Né, espero que isso chegue em outras partes do Brasil. Né, quem quiser alguma ajuda em relação a tudo que eu já pesquisei, vou ter o maior prazer em colaborar. O High Volume Evacuation tem um amplo campo a ser pesquisado no Brasil. Né?
eu começaria pelo treinamento, né, de ASB, TSB, porque o manuseio dessas cânulas não é fácil, né? Você precisa de um treinamento muito grande dessas profissionais. Vocês têm uma área intensa de pesquisa, né, de graduação e pós-graduação, integração da odontologia com engenharia, desenvolvimento de equipamentos novos, né, pelas empresas. Vocês têm que adequar toda uma quantidade de consultórios antigos, né, que a gente tem instalado no Brasil, que precisa ser modificado. A gente tem discussão de normas técnicas, né, que precisam ser alteradas. Isso quer dizer, tem muita coisa a ser discutida. E HVE não é item de luxo, né? Não é câmbio automático, não é ar-condicionado, não é vidro elétrico. O High Volume Evacuation é um item de segurança, né? É tipo airbag, cinto de 3 pontas, filtro, freio ABS, né? E as empresas não seriam, elas não colocariam isso por ser boazinhas no Brasil, né? Elas só colocam porque é uma exigência de lei, tá? Estou terminando, Liliana. Estou terminando. Então, eu adoro Fusca, né? Eu acho um carro simpático, mas eu nunca compraria um carro desse para fazer uma viagem por alguma estrada perigosa. Não, assim como eu não usaria mais sugador com Venturi, né? Eu utilizaria algo com muito mais segurança, né? A um preço justo, né? Que a gente precisa ter isso através da mudança das empresas brasileiras. E é isso, já concluindo, né? A gente precisa manter a calma, né? Existe o HVE, né, que a gente pode lançar mão. E é isso, aqui estão os meus contatos. Desculpa estourar o tempo, Liliana, eu tentei, mas me empolguei aqui.